que ele vive. Seja muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida e eu te cumprimento com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom ter você mais uma vez por aqui. O nosso vídeo de hoje será intitulado com uma pergunta: por que eu preciso ser salvo? Baseado no texto Evangelho conforme escreveu João, Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo 3 e o versículo 16 e o 17. Nós vamos ver Deus empregando agora um investimento em alto, um preço caríssimo, a qual a Bíblia também diz lá na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1 e o seu versículo 17 e 18, salvo o engano, que diz que nós não fomos comprados a preço de prata, nem de ouro, e nem nada corruptível com as coisas como são as coisas deste mundo, mas nós fomos comprados a preço de sangue. É exatamente este investimento, esse preço que foi pago por Deus em Cristo na cruz, lá no Calvário, onde ele pagou pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e nos deu a possibilidade de nós conquistarmos a salvação através do sangue de Jesus. Então, neste vídeo, nós vamos estar entendendo qual a necessidade de nós sermos salvos. Talvez a pergunta que permeia o seu coração nesse momento: Lucas, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu só faço bem, eu só faço caridade. Eu já deixo muito bem claro que isso não é requisito para a salvação. Então eu te convido a nós juntos estarmos construindo um pensamento da parte de Deus à luz das Sagradas Escrituras. Então, terminando essa introdução, eu te convido a assistir esse vídeo até o final e que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma muito especial. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, que através do teu compartilhamento, quando você deixa o seu curtir aí, o YouTube ele vai sugerindo o vídeo ao maior número de pessoas e assim a palavra de Deus vai sendo semeada em cada coração. Então, vamos para o vídeo. Vamos então à nossa leitura bíblica, que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no seu capítulo 3, a partir do versículo 16 e 17. A Bíblia nos diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui nós temos uma verdade bíblica que já nos diz que não há possibilidade de obtermos a salvação se não for através de Cristo. Se não for através do sangue de Jesus Cristo, através do Filho de Deus, que veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A Bíblia diz em Atos, capítulo 4 e o versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação está exclusivamente e unicamente em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas, meus amados, para nós entendermos a necessidade de sermos salvos do quê? Claro que agora eu convido você a nós embarcarmos, aprofundarmos o nosso conhecimento através da história bíblica, a narrativa bíblica, onde nós temos a origem, aleluia, a origem da queda do homem, a origem do mal que recaiu sobre a humanidade. A Bíblia diz que lá no livro do Gênesis, nos seus primeiros capítulos, Deus ele cria o homem. Ele cria todas as coisas, ele cria o mar, ele cria o céu, ele cria os animais, ele cria todas as coisas, mas faltava o ápice da criação de Deus. A Bíblia diz que Deus ele cria o homem e agora ele cria um jardim para colocar esse homem dentro daquele jardim, porque Deus ele tinha o intuito, Deus ele tinha o desejo no seu coração de ter um relacionamento com o homem. Um relacionamento que a Bíblia vai descrever que toda a viração do dia, ou seja,
Todos os dias Deus estava ali se apresentando. Adão ouvia a voz do Todo-Poderoso e se apresentava diante de Deus. A Bíblia diz que certa vez agora, Deus olha e vê Adão solitário, sozinho. E a Bíblia diz que o próprio Deus assim falou a Adão: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja em uma solidão. O homem foi criado para relacionamento. A história você conhece. A Bíblia diz que Deus coloca Adão em um sono profundo, da sua costela nasce uma adjuntora. Deus assim, aleluia, ele cria uma adjuntora para que Adão não estivesse mais sozinho. De todas as especificações que Deus assim concedeu ao homem, ele diz o quê? Ei, pode comer de todos os frutos, tudo que há no jardim pode comer, a não ser a árvore do conhecimento, porque quando comer dessa árvore, certamente vai morrer. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que a serpente era o animal mais astuto de todo o jardim do Éden. E agora nesse relacionamento que a serpente tem com Eva, começa a persuadir, dizendo: ei, não foi bem assim que Deus falou. Deus falou que vocês podem comer de tudo e ele não quer que vocês comam da árvore do conhecimento, porque sabe que vocês se tornarão igual a ele. A história você conhece. A serpente vem agora a persuadir a Eva. Eva come do fruto, mas aqui que vem algo muito interessante. Eu vejo muitas pessoas massacrando e até um evangelho que exclui as mulheres, e não é assim que funciona. Eu vejo alguém que coloca a culpa sempre na Eva. Mas a Bíblia, lá na frente, nós vamos entender que o pecado é atribuído a Adão. E aqui no seu capítulo 13, o versículo 6 e 7, a Bíblia é muito objetiva em nos falar. A Bíblia diz no 6 que Eva come, é persuadida e que agora leva a Adão, o seu esposo. Mas a Bíblia diz no versículo 7 que somente depois que Adão também comeu do fruto, os olhos de ambos foram abertos. O que tu quer dizer com isso, Lucas? O mistério do casamento, o mistério de uma só carne. Só foi aberto os olhos dos dois quando Adão comeu. Não foi aberto o olho primeiro de Eva quando ela come e depois de Adão, não. A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Então eis aqui o mistério do casamento, uma só carne. A Bíblia vai nos dizer que agora, ao longo da humanidade, lá no seu capítulo 6 do livro de Gênesis, que os pensamentos do ser humano são maus continuamente, ou seja, só há maldade dentro do seu coração, a ponto de Gênesis capítulo 6 e versículo 6, Deus dizer assim: eu me arrependo de ter criado o homem, eu me arrependo de ter criado o ser humano, porque era só podridão dentro do coração, não diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje, que o pensamento do homem é só mal continuamente, as transgressões estão aí, os pecados encobertos, a maldade do ser humano está aí, escancarada para todos os que querem ver, os que estão com seus olhos abertos contemplando estas maldades. Eu não falo para aqueles que estão com seus olhos fechados, igual a casa de Eli, aonde pecados eram cometidos dentro da casa de Eli e o sacerdote estava com seus olhos fechados, se fazendo de cego para não ver o entorno, o que estava acontecendo. Mas eu falo direcionado para aqueles que estão gemendo e chorando, igual Ezequiel, capítulo 9, homens que têm uma marca na sua testa espiritual, que foram assinalados porque estão gemendo e chorando por causa das abominações que estão acontecendo no meio da igreja. Então, meus amados, desde a queda do ser humano, algo chamado pecado adentrou a humanidade. E de lá para cá, o pecado é a maior praga de todo mundo. Aqui, quando nós chegamos na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 3 e o versículo 23 e 24. Romanos, vamos ler junto. É muito bom a leitura bíblica, irmão, que a gente se alimenta da palavra de Deus. É coisa gloriosa nós lermos a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ou seja, aqui nós já temos uma verdade.
nós temos a verdade que o pecado, ele fez a separação. Lá em Isaías 58 também nos diz que a única coisa que nos separa de Deus e faz um muro, literalmente, são os nossos pecados. As nossas iniquidades nos separam de Deus. Então, através desta queda, através deste pecado, gerado lá no Éden, onde entrou o pecado sobre Adão e sobre Eva, até hoje nós estamos destituídos da glória de Deus, porque nós estamos sobre a lei do pecado. Mas o versículo 24 vai nos dizer algo muito interessante. Sendo justificado gratuitamente, ou seja, não tem preço, pela graça. Pela graça de quem? Pela redenção que há em quem? A Bíblia diz que pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus nós somos remidos. Em Cristo Jesus, através do seu sangue, nós somos purificados. Através de Cristo, a sua graça nos alcançou e nós estamos livres da lei do pecado. E quando eu digo livre da lei do pecado, eu não digo que nós estamos livres de pecarmos todos os dias. Ontem ainda estava vendo uma entrevista e achei muito interessante. O seu pecado no aspecto moral, que ele causa na área jurídica, que ele causa vergonha. Então, ou seja, aquela culpa, esta é a palavra, não é vergonha, culpa. A culpa que nós carregamos do pecado, ela é agora transferida a Cristo, porque ele levou sobre os seus ombros. Então, esta culpa do pecado, na área jurídica, nós não temos mais. Por que a culpa do pecado? Porque o acusador, ele nos acusa. Ei, não pode seguir na caminhada, porque era assim, assim, assim. Mas a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, que é muito importante o seu versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a lei do pecado é causada pela carne. A carne se inclina para as concupiscências, os desejos irrefreados da carne. Então, o pecado está contido na carne. Mas como nós vivemos segundo o Espírito, nós somos guiados pelo Espírito e nenhuma condenação há. Claro que o crente ele não está livre de pecar. Eu não sei você, mas todos os dias eu peco. Seja com uma fala, seja com um pensamento, seja com uma atitude involuntária, uma atitude que assim entristece o Espírito de Deus. Todos os dias eu peco. Então, nós não estamos no domínio, essa é a verdade. Nós não estamos no domínio do pecado, porque o pecado gera a morte. Mas por que nós não estamos no domínio do pecado? Por causa de Cristo. Mas algo que eu também quero trazer para você, algo muito importante, a Bíblia nos diz no capítulo 5 da mesma carta de Paulo aos Romanos, a partir do seu versículo 12, eu vou estar lendo 12, o 13 e o 14, que nos diz assim: antes de Cristo vir. E você vai entender muito claramente. A Bíblia vai nos dizer que antes de houver a lei que justificava as obras da carne, que transpassava, que remediava, podemos dizer assim, onde o sacerdote pegava um cordeiro, imolava, ofertava a Deus, aspergia o sangue pelos seus pecados e pelos pecados do povo de Israel. Então, antes da lei, o que acontecia? A Bíblia diz que antes da lei, todos estavam debaixo da lei do pecado de Adão. O principal pecador, Adão. Todos estavam sobre o jugo do pecado. Mesmo, a Bíblia vai ser clara, nós vamos ler aqui, mesmo aqueles que não cometeram pecados, os mesmos pecados de Adão, ou seja, desobediência, eles estavam debaixo do pecado e eram condenados no mesmo pecado. Aí vem a lei, através de Moisés. Deus dá lei para Moisés no Sinai, onde os 10 mandamentos agora começam a ser inseridos para mudar o comportamento de um povo rebelde que saiu do Egito, onde 400 anos de escravidão, onde distorceram os princípios de Deus, onde já estavam cultuando a deuses estranhos, prostituição, e aí você conhece a história. Então, tudo isso causado pela queda do homem. Então, aí agora vem Cristo Jesus. E leia comigo. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12, 13 e 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, então aqui já é a verdade bíblica. Entrou o pecado e o pecado consequentemente vem a morte, porque todos que estão debaixo da lei do pecado estão mortos perante Deus.
Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então foi por causa disso que nós pecamos, porque o pecado entrou no mundo e nós estamos no curso da carne, ou seja, quando nós vivíamos no curso da carne, no curso desse mundo, então nós fomos destituídos porque estávamos debaixo de pecado. Porque até a lei, até Moisés, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, Paulo está dizendo que se não há lei, não tem uma consciência despertada. Se não houvesse o estatuto, eu sempre me esqueço, é a Constituição se não me falha a memória, é a Constituição de 1989, pode comentar aí se eu estiver errado, e que ali é um conjunto de leis, a qual nós, os brasileiros, nós seguimos aquele conjunto de lei. Se não tivesse esse conjunto de lei, nós não saberíamos, essa é a palavra, nós não saberíamos quais seriam os delitos que nós iríamos cometer. Tudo era permitido, porque não havia uma lei que assim dissesse, colocasse um parâmetro, ei, isso não pode, isso pode. Então, através da lei, nós fomos despertados o senso de pecado. Todos estavam debaixo do pecado, mesmo não tendo cometido os pecados de Adão. Aí vem a lei, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, a morte tinha o seu poder, porque todos estavam debaixo do pecado. Até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir, Jesus Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se ele, pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre o mundo. Então, aqui nós temos a resposta. Mesmo o pecado ainda estando dentro do ser humano, porque o pecado ele não foi extirpado, o pecado está dentro de cada homem, de cada mulher. Nós lutamos contra o pecado. Todos os dias, quando nós acordamos, nós pedimos a Deus, ei Senhor, me ajuda a nunca tornar aquilo que eu era antes, voltar a ser aquilo que eu era escravo lá no Egito. Mas o pecado, os desejos irrefreáveis, as paixões ainda estão dentro de cada homem, de cada mulher. Aí que vem a necessidade de nós sermos conduzidos pelo Espírito. O Espírito nos guia a toda a obra de Cristo. O Espírito, aleluia, ele atua no plano da redenção do ser humano. Através do Espírito Santo nós somos convencidos. Através do Espírito Santo nós temos a mente despertada, que não podemos viver no curso da carne. O pecado gerado gera a morte. Nós não podemos viver mais sobre o jugo do pecado. Vivemos Cristo agora. Estamos lutando, fazendo força para permanecer de pé. Mas é através do sangue de Jesus, através do nosso Deus, que assim nos mantém de pé, sendo alimentado através da oração, através da consagração, através da leitura da palavra. Quanto mais nós lemos a palavra, mais nós percebemos o quanto precisamos ser mudados, o quanto precisamos ser transformados por esta poderosa palavra. E aqui vem, para nós encerrarmos, para não ficar extenso demais, eu quero que você entenda a necessidade de ser salvo. Algumas pessoas que não vão à igreja, que não aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, são pessoas honestas, são pessoas de bem, pessoas que 6 horas da manhã já estão no ponto de ônibus esperando para ir ao seu trabalho. São pessoas que pagam as suas contas, são pessoas que honram os seus compromissos, honram os seus matrimônios, são pessoas que têm uma vida perante a sociedade. E geralmente estas pessoas elas dizem: Lucas, eu não faço mal para ninguém, eu não preciso ir numa igreja, eu não preciso ser crente para herdar o céu, porque eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não lanço tropeços na vida de ninguém, eu vivo a minha vida e faço bem, eu boto até ração para os cachorros de rua, quando eu chego lá no sinal, lá na sinaleira, eu vou lá e dou uma moeda para quem está pedindo, então eu sou uma pessoa boa. Mas eu deixo de uma forma muito clara que não é pelas obras que nós somos salvos. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Aprove a Deus.
Subiu ao coração de Deus este desejo de salvar o ser humano, mas por intermédio de Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Isso é dom gratuito de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E pense comigo nesta analogia muito simples. Se alguém agora quer ser salvo no leito de morte, e ele é um multimilionário, ele vai lá e manda comprar 100 carretas de cesta básica. E agora ele compra a salvação através das suas obras. Ele chega no céu se gloriando. Ei, eu cheguei aqui porque eu dei 100 carretas de cesta básica. Outro vai lá, eu cheguei aqui porque eu dei mais de 1 bilhão de litros de água para o povo que estava perecendo. Então, Jesus assim está dizendo claramente, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é através da graça. E esta graça é conquistada através do sangue de Jesus Cristo vertido no Calvário. Então aqui há a necessidade do homem e da mulher ser salvo, ter o seu nome escrito no livro da vida, confessando a Cristo como único e suficiente Salvador, mudando o seu curso de vida. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fumava, não fumo mais. Se eu mentia, não fumo mais. Se eu prostituía, não prostituo mais. Porque agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivo agora, não vivo na carne, mas eu vivo sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu vivo agora uma vida nos parâmetros da Bíblia Sagrada. Então aqui há a necessidade. Ei, você que me escuta, que não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador e que precisa, aleluia, obter a salvação, conquistar a salvação por intermédio de Cristo. Mude de vida hoje. Aceite a Cristo como único e suficiente Salvador e saia do jugo da lei do pecado. O pecado que escraviza, a lei do pecado, e a carne, quando se inclina para o pecado, é morte na certa. Mas hoje eu te ofereço, através de Jesus Cristo, a vida eterna, porque exatamente por isso Deus amou o mundo de uma tal maneira, a ponto de entregar o seu Filho unigênito, o seu único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu te convido a tomar posse desta vida eterna por intermédio do sangue do Cordeiro, vertido, derramado até a última gota de sangue lá no Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Então assim nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu peço perdão porque fica extenso, mas quando nós começamos a falar sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazendo a memória e vai ficando muito glorioso, porque esta é a palavra que alimenta o crente. Então, de uma forma muito especial, que Deus possa abençoar a tua vida e você possa ser orientado por esta palavra, que nós possamos entender a necessidade de sermos salvos. E assim, eu profetizo na tua vida, que você vai conquistar a salvação por intermédio da graça, dom gratuito de Deus. E ainda você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo na tua vida que você vai ser crente, o teu filho vai ser crente, a tua filha vai ser crente, o teu esposo, a tua esposa, a tua família vai ser crente. E assim os seus nomes estarão escritos no livro da vida. Deus te abençoe.